Olá, muito boa tarde. Estamos só chegando mais uma vez para ficar bem pertinho, bem juntinho de você aí de casa, é claro, pedindo licença para que a gente possa começar essa terça-feira perto de você para aprender a defender o nosso e o seu direito também. Terça-feira é maravilhoso por isso, a gente consegue defender o nosso direito. É mais um Falando Nisso e, claro, você pode e deve participar com a gente. Ligue para o 9711-1313 ou então mande sua mensagem de texto. Pois é, agora tem aquele recadinho para você que está cansado de andar de ônibus, quer trocar de carro e anda meio sem din-din, é uma dureza, não é verdade? Dureza. Mas então você tem que participar agora do Super Prêmio, a promoção que mais entrega carros no Brasil, tá aí na sua tela, 7 gols, 0 km e uma BMW X1. É, gente, para entrar nessa é muito fácil. Você envia do seu celular um SMS com a palavra carro para o número 7733. E você, assim que entrar, entra automaticamente, meu doutor Pedro, entra numa brincadeira de perguntas e respostas super fácil. E você ainda pode participar de um programa da Band ao vivo. Olha que maravilha. São 4 gols, 0 que já saíram e hoje no Video News da noite a gente vai entregar mais um. Quem sabe pode ser seu. Não perca tempo, hein? 7733 e comece a praticar no volante, porque hoje à noite sai mais um gol que pode estar na garagem da sua casa. É, mas para ganhar tem que participar, então não perde tempo. E agora a gente vai para ele, o nosso momento cultural. Sabe que dia é hoje? Hoje é dia do obstetra, que traz tantas pessoinas ao mundo. Um abraço para a doutora Neuza, para o tio Totó. Verdade, que lindo. Você também no calendário dos bichos é dia da ovelha. Da lãzinha. Tem aquele ditado, né, o Pedro Mariano, tem muito cordeiro em pele... Não, tem muito lobo em pele de cordeiro. É verdade. Ficar atento. E a nossa frase do dia para você refletir, nesse comecinho de tarde, diz o seguinte, é de Tolstói. Os mais fortes de todos os guerreiros são estes dois. Preste atenção, que é o tempo e a paciência. É difícil esperar às vezes, mas tudo acontece no tempo certo, né? É que a gente tem que ter paciência. A gente é tudo apressado. Bom, e como a Saúde disse, é terça-feira, dia do seu direito. Hoje o assunto é muito interessante, muito importante. O direito trabalhista. Como garantir o seu? A gente vai saber tudo agora, porque hoje é dia de conhecer e defender o seu direito. Pois é, muitas vezes você está trabalhando, quer sair do emprego, não sabe se pede conta, se pede para ser mandado embora. Aí, de repente, você foi mandado embora, o fundo de garantia não está lá. Ela vai salvar mais uma vez. Eu tô com saudade dela, a linda advogada Rosângela Vasconcelos, nossa querida. Ela tá linda. Tá linda. Eu falei, nossa, precisa uma missa. Tudo bom, querida? Cada que dia mais saudade. linda. Abração para os maridos da doutora Rosângela, que estão nos bastidores. Sempre firme, né? Sempre firme. Parceirão, sempre acompanhando a gente aí dentro do Falando Nisso. E hoje você pode participar, não precisa se identificar, porque de repente você quer fazer uma pergunta e o patrão também está assistindo o programa, né? A gente vai falar dos direitos trabalhistas. Afinal de contas, a lei é muito clara, mas a prática nem sempre funciona conforme a lei, né, doutora Rosângela? E a primeira pergunta que eu faço, assim, o trabalhador ele tem direitos e deveres, né? Quando esses direitos não estão sendo respeitados, geralmente eles conseguem entrar na justiça e receber esses direitos de volta? Na maioria das vezes, sim. Isso se a empresa estiver em atividade, né, só. Porque se ela estiver falida, aí o coitadinho vai entrar lá na lista dos quirografaros e sabe-se lá Deus quando que ele vai receber. É justamente isso que eu queria. Você pegou o ponto X. Porque a gente tem a pergunta de um telespectador que a empresa faliu, não recebeu nada. Enfim, a gente sabe que muitas vezes a falência é decretada até por uma questão de jogo da própria empresa. Foi decretada a falência e ele não recebeu nada. Está a ver na vida. Aí ele tem que entrar com uma ação trabalhista, né? No caso da empresa não ter mais patrimônio, aí agora tem uma mudançazinha aí na lei de falências que pode atingir os bens dos sócios, né, dos donos. Então, se bloqueia a conta corrente, pede-se extrato da última declaração de imposto de renda da empresa e dos proprietários. É uma forma de garantir esse pagamento das verbas rescisórias. E evitar esses golpes. Agora, a doutora Rosângela falou que na maioria das vezes os direitos são respeitados, mas para isso a gente tem que saber do que se trata, tem que estar sempre bem informado. Esse é o nosso objetivo na terça-feira. E no caso dos menores, os menores aprendizes, eles têm os mesmos direitos trabalhistas do trabalhador comum? Tem os mesmos direitos, só que tem uma diferença. O menor, além dos direitos que ele tem, dos mesmos que são maiores, né, eles são relativamente incapazes, ou seja, eles não podem assinar nada. Tudo que eles forem fazer, rescisão de contrato de trabalho, contratação, exame médico, tudo tem que ter anuência e assinatura do responsável.
E o menor, ele tem algumas ressalvas com relação à atividade que ele não deve exercer. Ele não deve trabalhar em local perigoso, insalubre, ele tem horário certo para ele cumprir e uma série de restrições que é proibido no caso do menor aprendiz. Existe uma diferença entre o menor aprendiz e o menor. O menor ele pode ser registrado, CLT, normalmente a partir de que idade? Dos 16 aos 18 anos, ele é menor. O salário tem que ser, por exemplo, se for um salário mínimo, ele tem que receber o salário mínimo conforme um trabalhador maior de idade? Conforme o trabalhador. Todos os direitos que é de um maior de idade é estendido ao menor. Só que o menor tem algumas ressalvas conforme o ambiente de trabalho, algumas restrições. Ele não pode estar nas mesmas condições de um trabalhador normal. Ele tem que ter a anuência sempre do responsável, que é o pai. Agora, doutora Rosângela, e a pessoa que está fazendo aí um período de experiência? Existe alguma diferenciação com relação aos direitos? A experiência, naquele contrato de experiência, ele tem validade por 90 dias. É um contratinho por prazo determinado. Ele pode ser prorrogado uma única vez. Tem empresa que dá 45, depois mais 45. Outras dão 60 e depois 30. Enquanto ele estiver no período de experiência, ele tem os direitos garantidos como um trabalhador normal. Se por um acaso ele vier sofrer um acidente de trabalho, aquele contrato de experiência é interrompido, ele goza do benefício, depois ele volta novamente a cumprir o período que estava faltando, se o patrão não for demitir. Se não for renovada essa experiência, tanto o trabalhador ele recebe alguma coisa de indenização? Recebe o salário, né, proporcional. No caso do contratinho de experiência também ele tem o 13º proporcional e as férias proporcionais. E ele tem que ser avisado com antecedência que ele não vai renovar o contrato? Por exemplo, se a pessoa for... tem que ter o tal do aviso prévio também, nesse caso? Não, no contrato de experiência não, porque ele já é por prazo determinado, né? Okay. Perfeito. Agora, no pode ser um prévio, não contratado. O aviso prévio, o empregado tem que comunicar 30 dias antes. Bom, e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre demissão, sobre hora extra, banco de horas, mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente faz aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Vamos direto à redação junto com Rafael Lima, nosso querido amigo, repórter. Rafael, o Brasil inteiro ontem foi notícia a prisão do Ananias, que até então, até ontem, falando nisso, era suspeito de ter cometido o crime das duas irmãs de Cunha, mas parece que ontem, depois de muitos depoimentos, ele realmente abriu o jogo e confessou o crime, né, Rafael? Boa tarde, Sol, boa tarde ao pessoal de casa. Ele no início começou negando, né, mas depois assumiu o crime. Ele disse que foi ele mesmo que assassinou as irmãs de Cunha, né, a Joseli e também a Juliana Oliveira, de 16 e 15 anos de idade. Inclusive, o Ananias dos Santos, ele também é acusado pela polícia de Paraty, no litoral sul fluminense, de ter cometido um outro homicídio, duplo homicídio, na verdade. Ele teria assassinado um casal no ano de 2009, foi quando ele saiu do indulto de Páscoa. Mas ontem ele foi preso por volta de 6 horas da manhã. O repórter da Band, Renato Dias, acompanhou a prisão de Ananias. Vamos assistir essa reportagem. O motivo foi banal. Ananias disse que matou as irmãs porque elas zombavam dele. O principal suspeito do crime foi preso nesta segunda-feira. Ele estava na casa da irmã, em Cunha, onde teria chegado no domingo à noite. Em depoimento à polícia, confessou os assassinatos. Ele pediu para as meninas o acompanharem, elas se recusaram, mas ele mostrou que estava com a carabina aos ombros. E elas, segundo ele, fez a mente delas. E elas resolveram acompanhá-lo. Aí ele foi pelo mato para não deixar pistas, passou por uma ponte e abriu uma porteira e continuou. Quando elas passaram próximo à represa, elas sentiram que estavam cansadas e o peso da mochila estaria pesado, né? Já estava pesando cada vez mais. Ele mandou que jogasse as mochilas
na represa, inclusive o celular. Depois de capturado, Ananias levou a polícia até o local onde escondeu a arma do crime, uma carabina calibre 22, que estava em um saco plástico dentro de um buraco no chão, no matagal de Cunha. As irmãs Josélia e Laurentina de Oliveira, de 16 anos, e Juliana Vânia de Oliveira, de 15, foram brutalmente assassinadas no dia 23 de março. Os corpos foram encontrados 5 dias depois, em um local de difícil acesso. A polícia passou então a suspeitar de Ananias, vizinho da família e foragido da justiça. Em entrevista ao repórter Márcio Campos, Ananias pediu perdão ao pai das meninas e disse que ninguém mais está envolvido no crime. Ninguém me ajudou em nada. Ninguém te ajudou em nada? Não, de forma nenhuma, ninguém. Mas como é que você pega 2 meninas sozinho? No depoimento, Ananias disse ainda que rendeu as irmãs quando elas voltavam da escola e, armado, obrigou-as a caminhar por cerca de 1 hora até o local onde foram executadas. A polícia, no entanto, ainda não está convencida de que Ananias tenha praticado o crime sozinho. Nós continuaremos para realmente apurar a autoria. Nós continuaremos para verificar se houve outro participante desse delito. Pois é, né, Rafael? É muito triste. Na hora de cometer o crime, faz. Na hora de aparecer, esconde o rosto. Agora, como é que um cidadão que já é acusado de cometer duplo homicídio em Paraty estava num indulto? Da Páscoa de 2009. Quer dizer, a lei libera para ele matar? O Estado assina embaixo, né? Exatamente. E essa lei, ela deveria ser mudada, né? Aliás, muita coisa precisa ser mudada no sistema prisional aqui no estado de São Paulo e em todo o país. O Rafael, o Ananias está numa cela isolada em Guaratinguetá. Ele está numa cela isolada, ainda não voltou para o presídio, até porque ele vai prestar novos depoimentos, inclusive agora à tarde, a repórter Patrícia Lima está a caminho de Guaratinguetá, onde fica a sede da delegacia seccional, para acompanhar o andamento das investigações, até porque, nós dissemos já no início, a polícia acredita que outra pessoa ou outras pessoas poderiam ter participado dos assassinatos. Sol. A reconstituição já tem data agendada? Ainda não tem data agendada, mas deve acontecer nos próximos dias, né? Porque faltava justamente a prisão do principal suspeito, Ananias, que era o segundo criminoso mais procurado pela Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo. Ok, réu confesso, na minha opinião, 2 culpados, o Ananias e esse Código Penal velho, caquético, que libera as pessoas para matarem. Virando a página, Rafael, temos aí, infelizmente, a 3ª morte confirmada por dengue em Taubaté. Ontem à tarde, né, no finalzinho da tarde, a Vigilância Epidemiológica de Taubaté ela confirmou a 3ª morte por dengue. Foi um homem de 41 anos de idade, ele deu entrada no pronto-socorro municipal na última sexta-feira, já em estado bastante avançado, até porque ele também sofria de pneumonia. Isso agravou ainda mais o problema deste homem que faleceu. O exame sorológico ele foi solicitado e ontem à tarde a Vigilância ela confirmou. Mas em relação à dengue tipo 4, ainda aqui na região não temos nenhuma informação disso não. Mas só que todos os órgãos de saúde pública estão em alerta para que esse novo tipo da dengue não chegue aqui, né, Sol? Ok, Rafael, não dá para relaxar realmente. De jeito nenhum. Obrigada pela sua participação, a gente volta amanhã com notícias da redação. A gente vai fazer a primeira paradinha aqui no Falando Nisso. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais bate-papo sobre o seu direito trabalhista. A doutora Rosângela está aqui para tirar todas as suas dúvidas. Mas agora vamos mandar aquele beijo, dar aquele abraço e o aperto de mão? Meu nome é Cléo e eu queria mandar beijo para todos da minha família.